A chuva caía fina sobre os paralelepípedos, enquanto Aline ajeitava o cabelo preso em um coque alto e conferia o nome na portaria de um condomínio de alto padrão do bairro Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Era a primeira noite de trabalho como cuidadora do Sr. Carlos Reis, um idoso com Alzheimer. Na bolsa, além dos documentos, havia um pacote de biscoitos para o plantão noturno e uma pequena boneca da filha Maria, como se aquele objeto a fizesse se sentir menos sozinha. A porta da casa se abriu e uma voz envelhecida a saudou da varanda com carinho. Dona Jurema a recebeu, com olhos atentos e um sorriso que escondia décadas de dores e alegrias. Aline adentrou aquele lar, sem saber que sua vida estava prestes a mudar para sempre. A casa tinha o cheiro reconfortante de café recém-passado. Era uma casa grande, bonita e com muito espaço no quintal. Tinha uma arquitetura de alto padrão, mas também era muito acolhedora, com fotografias em todos os cantos e móveis antigos. No quarto do primeiro andar, ficava o Sr. Carlos, que murmurava frases desconexas, perdido em lembranças que o Alzheimer diluía. Aline sentou-se ao lado dele, pegou sua mão e começou a conversar como se ele estivesse lúcido. Havia algo naquele ambiente que misturava melancolia e paz. Aline, acostumada com a rotina dura, sentiu-se estranhamente à vontade. Dona Jurema lhe ofereceu café e ficou observando a jovem com olhos de quem já reconhecia ali uma alma rara. Lá fora, a chuva continuava fina, mas firme, como um aviso de que o destino estava prestes a se manifestar de forma inesperada. Se passaram 5 meses desde que Aline tinha começado a trabalhar na casa da família Reis. Dona Jurema estava muito satisfeita com o ótimo trabalho de Aline. A elogiava o tempo todo e adorava o jeito carinhoso e acolhedor dela. Sr. Carlos ficava todo animado quando Aline chegava para cuidar dele. Ela o tratava com muita atenção, servia refeições, fazia brincadeiras, conversava e dançava com ele. Cuidava do idoso todos os dias à noite. Logo pela manhã, depois que servia o café da manhã para o idoso, ela saía do trabalho e voltava para casa. Tinha que cuidar da sua filha, Maria, de apenas 2 anos, e também ajudava os pais dela nos preparativos da lanchonete deles, que abriam todas as noites. Em uma manhã, quando Aline se preparava para sair, ouviu a empregada da casa abrir a porta. Ouviu passos rápidos vindo da porta principal. Ao virar-se, esbarrou com um homem alto, loiro. Os olhos verdes dele a fitaram com um misto de surpresa e estranhamento. "Você é a nova cuidadora do meu avô?" perguntou com voz rouca de sono. Era Davi Reis. Tinha acabado de chegar de viagem. O nome que ela só conhecia das manchetes esportivas estava ali, de carne e osso, com uma beleza bruta que a desconcertou. Um homem atraente, com um sorriso conquistador. Aline, envergonhada, sorriu sem graça. Davi observou a beleza de Aline, que chamou atenção desde o primeiro momento. Uma mulher morena, cheia de curvas, com olhos grandes cativantes, sorriso largo e cabelos naturalmente enrolados. Ele era um homem acostumado a estar rodeado de lindas mulheres, mas Aline era naturalmente linda. Davi era um conquistador, conseguia a mulher que desejava. Se autodenominava um solteiro convicto, pois seu foco principal sempre foi a carreira de jogador de futebol. Por isso, nunca se envolvia com ninguém por mais de 2, 3 meses. Foi criado pelos seus avós maternos, desde que sua mãe faleceu em um acidente de carro, quando ele tinha apenas 5 anos de idade. O pai dele só aparecia quando precisava de dinheiro. Davi começou a jogar quando ainda era menino. O avô Carlos era seu maior incentivador. O levava para todos os treinos. Davi já estava há 2 anos jogando em um time árabe, que pagava a ele um salário milionário. Mas agora, com 27 anos, Davi precisou se afastar do futebol por alguns meses para se recuperar de uma contusão no ombro. Por isso, ele conseguiu liberação para se tratar com especialistas brasileiros e voltou para o Brasil, para ficar mais tempo ao lado dos avós. Não esperava encontrar na sua casa uma mulher tão atraente quanto Aline. No dia seguinte ao primeiro encontro dos dois, ao observá-la pela fresta da porta, viu quando ela ria enquanto organizava os remédios do avô dele,
cantando baixinho uma canção antiga de roda. Era como se ela trouxesse vida para aquele lugar, uma doçura que ele há tempos não via. Mas Davi não se permitia envolvimentos. Desde que sua carreira decolou, mantinha distância de tudo que pudesse fazê-lo perder o controle do próprio destino. Aline também sentia a presença de Davi com uma inquietação constante. Ele falava com Dona Jurema e ela se pegava escutando de longe, notando o tom grave e seguro de sua voz. Não se iluda, dizia a si mesma. Ele era um astro, famoso, cercado de mulheres lindas e interessantes. Ela era só uma cuidadora, com uma filha pequena esperando em casa. Mas o destino parecia não se importar com lógicas sociais. Ao final do expediente, Aline encontrou um bilhete ao lado da xícara de chá. Obrigada por cuidar tão bem do meu avô. Ela leu e releu, sem saber se aquilo era apenas gentileza ou o início de algo a mais. Na semana seguinte, os encontros casuais se tornaram inevitáveis. Café da manhã na varanda, conversas rápidas no corredor, risos compartilhados no jardim, enquanto ela ensinava o idoso a cantarolar marchinhas antigas. Davi começava a se interessar por cada detalhe dela. O modo como prendia o cabelo com lápis de escrever, a forma como falava da filha com os olhos brilhando, a leveza com que enfrentava a rotina exaustiva. Aline, por sua vez, tentava se proteger, mas aos poucos baixava a guarda. Numa noite quente, quando a luz acabou, ficaram conversando à luz de velas. Riram como adolescentes, e por um instante, quando as velas tremularam, ele encostou os dedos nos dela. Rápido, instintivo, mas cheio de intenção. Do outro lado da cidade, a notícia da volta de Davi ao Brasil correu rápido pelos grupos de WhatsApp da família. E uma pessoa em especial leu a mensagem com um sorriso pérfido nos lábios. Patrícia, prima paterna de segundo grau de Davi. Uma garota mimada, que sempre foi obcecada por Davi, desde que tiveram um envolvimento breve, em uma festa de Réveillon 4 anos antes. Ela sabia que ele nunca a amou, mas não aceitava a rejeição. E agora que soube que ele estava no Brasil, sentiu que era o momento perfeito para se reaproximar. Com unhas impecavelmente vermelhas e um vestido justo rosa, foi até a casa deles, pronta para fazer sua entrada triunfal. Ao chegar, foi Dona Jurema quem a recebeu com ar desconfiado e Patrícia, que surpresa! Pensei que estivesse em Búzios. Vim ver meu primo querido. Soube que está machucado e quis fazer uma visita. Respondeu com um sorriso doce, mas os olhos analisavam cada detalhe ao redor. Patrícia entrou como se fosse dona da casa. Abriu os braços ao ver Davi na sala, exclamando exageradamente: "Meu primo favorito." Davi apareceu no corredor, camisa preta de malha e short esportivo. "Pati", disse com leve surpresa. Ela correu e o abraçou como se fossem íntimos. "Você some, hein? Vim matar a saudade." Davi sorriu, mas foi um sorriso de educação, não de afeto. No fim da tarde, quando Aline chegou, Patrícia notou o olhar de Davi para a cuidadora. Era um olhar de admiração e de carinho. Quando todos se afastaram, Patrícia se aproximou de Aline enquanto ela estava recolhendo a bandeja com as xícaras de café. "Você deve ser a Aline, certo? A cuidadora do tio Carlos." Aline sorriu educada. "Sim, senhora, trabalho aqui à noite." Patrícia se aproximou sorridente, mas com olhos que examinavam como lâmina. "Nossa, que menina simpática. Olha, eu acho lindo o que você faz. Deve ser um dom. Cuidar de doente não é para qualquer uma." Aline agradeceu, um pouco sem jeito. "A gente aprende a amar o que faz." Patrícia fingiu espanto. "E você é mãe também, não é?" Ouvi a Jurema comentar. "Que coragem. Trabalhar tanto e ainda cuidar de criança pequena. Você tem alguém que te ajuda?" Aline respondeu com doçura. "Meus pais me apoiam muito." Patrícia tocou no braço dela, sorrindo. "Que bênção para você." Mais tarde, já na sala com Davi, Patrícia jogou seu charme disfarçado de preocupação. "Olha, Davi, adorei sua cuidadora nova. Uma fofa. Mas você conhece tão pouco ela, né? Hoje em dia é difícil confiar, ainda mais quando se tem fama e dinheiro." Davi suspirou, irritado. "Patrícia, por favor, mas não começa. Aline é profissional, correta.
Cuida do meu avô com muito carinho. Patrícia deu uma risadinha. Ai, não leva a mal. Só estou preocupada com você. Tem muita gente interesseira. Finge ser amiga boazinha. E quando a gente vê, tá envolvido até o pescoço. Davi se levantou, encerrando o assunto. No corredor, Patrícia avistou Aline organizando a gaveta de remédios. Olhou para ela com total frieza e já havia decidido. Aquela moça precisava ir embora. E rápido. Naquela mesma noite, depois de muita insistência de Patrícia, Davi aceitou ir com ela em uma balada chique em Copacabana. Davi estava evitando sair à noite e beber, mas aceitou o convite da prima. Quando chegou lá, se sentiu um pouco deslocado. Já não queria mais ficar em noitadas rodeado de mulheres e bebidas. Depois de 1 hora, aproveitou a distração de Patrícia e foi embora sem se despedir. Dias depois, o aroma de bolo de fubá e café fresco preenchia a casa naquela tarde ensolarada. Balões coloridos pendiam discretamente nas janelas, e uma toalha bordada cobria a mesa da varanda, com quitutes preparados com carinho por Aline, Dona Jurema e uma empregada da família. Era o aniversário de 80 anos do patriarca da família Reis, e, a pedido de Dona Jurema, o clima seria simples, aconchegante e rodeado de afetos sinceros. Aline chegou mais cedo, carregando no colo uma menininha de olhos grandes e vivos, com os cachinhos soltos e um vestido florido de babados. Essa é a minha Maria, disse com orgulho ao entregá-la nos braços de Dona Jurema. A senhora a recebeu emocionada, abraçando a criança com ternura. Meu Deus, que anjinho mais lindo! Parece uma boneca de verdade. Aline sorriu. Maria, curiosa, puxava os brincos da anfitriã e ria alto, encantando a todos com sua alegria espontânea. Davi apareceu pouco depois, vestindo uma camisa clara de linho e jeans. Ao ver a cena, Aline sentada na varanda, Maria brincando no colo da avó. Senhor Carlos, sorrindo como há tempos, não sorria. Algo dentro dele se desarmou. Ele se aproximou devagar, sem saber bem o que dizer. Ela é sua filha? Perguntou, já sabendo a resposta. Sim, respondeu Aline, com um brilho nos olhos. Essa danadinha me vira do avesso e me coloca no lugar de novo, só com um sorriso. Davi riu. Maria olhou para ele e estendeu os bracinhos. Ele a pegou no colo, surpreso com o gesto espontâneo. Ela gostou de você, disse Aline, divertida. Tem bom gosto, ele respondeu sorrindo. Aline se levantou para ajudar a servir o bolo, mas foi o Sr. Carlos quem se levantou primeiro, meio hesitante, os olhos perdidos em memórias. A música. Tá tocando, murmurou. Uma marchinha antiga saía baixinho do rádio. Sem pensar, Aline tomou a mão dele e começou a dançar no meio da varanda, girando devagar, sorrindo como criança. Carlos riu, balbuciando trechos desconexos da letra. Todos olharam comovidos. Davi, especialmente, sentiu o peito apertado. Havia algo em Aline. Aquela leveza, aquele instinto de espalhar alegria por onde ela passava. O jeito dela o atraía com força. Ele ficou ali, observando-a com um olhar diferente, um olhar de afeto e admiração que ele nunca tinha sentido por nenhuma mulher antes. Quando ela voltou à mesa, ele a esperava com 2 copos de suco e um elogio. Você dançando com meu avô foi uma das coisas mais bonitas que já vi. Ela corou, e naquela troca silenciosa de olhares, algo começou entre os dois. A manhã seguinte, à festa do Sr. Carlos, Patrícia não estava em paz. Observando uma foto publicada no perfil de um parente, onde Aline aparecia sorrindo, dançando com o Sr. Carlos, enquanto Davi aparecia na foto olhando encantado, sentiu o estômago revirar. Ridícula. Cuidadora querendo virar dona da casa. Sussurrou para si mesma. Aquilo bastava. Pegou o celular e ligou para Davi. Oi, primo. Podemos almoçar hoje? Preciso conversar. Ele hesitou, mas aceitou. No restaurante elegante de Ipanema, entre taças de vinho e pratos caros, Patrícia abriu o jogo. Ou quase. Davi, sei que você está machucado e carente, mas você precisa ter cuidado. Tem muita gente que se aproxima por interesse. Aline, por exemplo, você sabe onde ela mora? Com quem ela anda? Se você soubesse o que andam dizendo por aí...
Davi pousou os talheres devagar. O que andam dizendo por aí, Patrícia? Ela mordeu os lábios com falsa hesitação. Eu não quero causar intriga, mas ouvi dizer que ela foi trabalhar na sua casa, apenas por interesse para te conhecer. Ele franziu o senho. Você ouviu ou inventou? Patrícia deu um suspiro dramático. Eu só acho que você devia se afastar. Ainda mais quando você representa tanto, entende? Dinheiro, fama, segurança. Ela é bonita, claro. Mas será que é sincera? Davi ficou em silêncio. A dúvida se insinuou como veneno. E o que antes era ternura, agora carregava um leve toque de desconfiança. Enquanto isso, na casa dos avós, Aline terminava de dar banho no Sr. Carlos e cantarolava. Dona Jurema entrou, observando a cena com olhos marejados. Você trouxe alegria para essa casa, minha filha, disse com voz embargada. Aline sorriu, tocada. É seu Carlos que me faz lembrar do meu avô. Ele também teve Alzheimer. Foi com ele que aprendi a cuidar de idosos. Davi chegou pouco depois, o rosto mais sério. Aline notou uma diferença no olhar dele. Era uma manhã nublada, quando Davi estacionou o carro em frente à clínica de reabilitação, onde costumava fazer fisioterapia. Ao abrir a porta da sala do seu fisioterapeuta, Davi congelou. Sentado, imponente e com a mesma expressão controladora de sempre, estava Armando Tavares, seu pai. Filho, disse ele com a voz firme, finalmente nos encontramos novamente. Davi hesitou, mas entrou. O pai sorriu friamente. Soube que se machucou e voltou para o Brasil para se tratar. Com soube? Perguntou Davi encarando o pai. Você é famoso, filho. Eu vi uma notícia no jornal. Davi deu um sorriso forçado. Fazia um ano que não se viam. Davi ainda se lembrava do último encontro. Gritos, acusações e a decepção por motivos óbvios. O pai dele era um interesseiro. Só aparecia para pedir dinheiro. Nunca se preocupava com o bem-estar do filho. Davi se afastou e falou de maneira firme. Agora não posso falar com você. Já estou atrasado para a minha sessão de fisioterapia. Amanhã podemos nos falar neste mesmo horário, antes do meu treino de musculação. Davi saiu e deixou o pai sozinho. No dia seguinte, lá estava o pai de Davi, parado igual uma estátua esperando-a por ele. Bom dia, meu filho. Estou com saudades de você. Tentei falar com você inúmeras vezes, mas seu agente nunca retornou às minhas ligações. Davi conhecia muito bem o seu pai. Sabia que aquela aproximação tinha um motivo: pedir dinheiro. Pai, você sabe que sou muito ocupado e, no fundo, eu sei que você quer apenas dinheiro. Por isso, já deposito todos os meses um valor que o senhor pode viver muito bem. Armando levantou o olhar. Que isso, filho? Como pode falar assim com o seu pai? Davi sorriu. Eu sei quais motivos te trazem aqui. Quanto dinheiro o senhor precisa agora? Não é nada disso, meu filho. Só vim conversar com você. Soube que você anda encantado por uma cuidadora. Davi reagiu de forma ríspida. O que o senhor tem a ver com a minha vida? Se for para criticar, vou embora. O pai ergueu a sobrancelha. Crítica? Estou apenas lembrando do seu lugar. Você é Davi Reis, um jogador de futebol famoso. Esse tipo de mulher não faz parte do seu mundo. Davi respirou fundo. Aline é uma mulher honesta, trabalhadora, e tem mais princípios do que muita gente que se veste de grife e vive de fachada. Armando riu, sarcástico. Cuidado. Algumas mulheres são estrategistas. Elas olham para o teu nome, tua fortuna, e atacam. Eu fui investigar e descobri que ela só se aproximou por causa do seu dinheiro. Davi sentiu um nó no estômago e saiu da clínica perturbado. Era como se todos estivessem falando a mesma coisa. Cuidado com a Aline. Enquanto isso, na casa dos avós, Aline preparava um bolo de milho para levar ao pequeno evento da igreja que Dona Jurema frequentava. No fim do dia, Davi apareceu silencioso. Observou Aline conversando e sorrindo com Dona Jurema. O cenário era de uma família real, simples, calorosa, mas as palavras do pai e de Patrícia ecoavam como um veneno. Quando Aline se aproximou e perguntou se ele estava bem, Davi apenas murmurou, só cansado, e saiu deixando Aline confusa e preocupada. E assim, sem saber, Aline começava a sentir o afastamento.
mas não por algo que fez, e sim por tudo o que disseram que ela era. E do outro lado, nas sombras, Armando e Patrícia uniam forças, ambos decididos a destruir aquela história antes que ela florescesse. 2 dias se passaram. Davi falou pouco com Aline. Pensou em tudo que seu pai havia dito. Sabia que ele não valia nada, mas também sabia que muitas mulheres se aproximavam dele e até da família dele, apenas por interesse. Aline estava sentada no pequeno banco de madeira no jardim de Dona Jurema. Ficava ali lendo enquanto o Sr. Carlos descansava no quarto. Um vento suave agitava as páginas amareladas do livro. Era uma tarde tranquila, mas sua mente estava inquieta. Desde o aniversário do Sr. Carlos, algo dentro dela parecia ter despertado. Davi havia sido gentil, atencioso com Maria, e havia um brilho discreto nos olhos dele que a deixava em dúvida. Davi a observava à distância. Decidiu se aproximar de Aline para conversar e talvez a conhecer melhor. Chegou perto e puxou o assunto. "O que você está lendo?" Aline ficou surpresa pela aproximação. Ela tinha notado que nos últimos dias, Davi estava mais distante. "Estou lendo um livro da minha faculdade, ou melhor, da minha ex-faculdade." Davi quis saber mais. "Por que ex-faculdade?" Ela abaixou a cabeça um pouco triste. "Eu gostaria de terminar. Mas quando a Maria nasceu, eu tive que desistir. Sempre tive um sonho de fazer enfermagem, mas precisei me dedicar à minha filha e também trabalhar mais para sustentá-la." Davi sentiu muita verdade nas palavras de Aline. Se sentiu envergonhado de ter pensado mal dela. "Eu sinto muito por você ter parado. E o pai da Maria, onde ele está?" Aline tremeu um pouco a voz ao responder. "Nós namorávamos há 2 anos, mas assim que a Maria nasceu, ele me largou e sumiu. Desde então eu faço jornada dupla de trabalho." Davi baixou a cabeça. As palavras dela o comoveram. Logo em seguida ela sorriu e falou, suspirando: "Mas eu agradeço todos os dias. Minha filha é minha alegria. Não imagino a minha vida sem ela." Ele olhou para ela profundamente e percebeu que aquela mulher tinha um brilho no olhar, que não se deixava abater por problemas da vida. "Você é uma mulher especial. Tem um brilho nos olhos e um sorriso encantador que cativa as pessoas. Nunca te vi desanimada." Aline sorriu envergonhada e falou: "Sou uma mulher simples, que luta todos os dias para dar uma vida melhor para minha filha e também para os meus pais. A Maria é alegre e saudável. Tenho todos os motivos do mundo para ser feliz." Davi concordou com a cabeça e olhou para ela. Sentiu vontade de beijá-la, mas antes que fizesse, Aline lhe fez uma pergunta. "Estou percebendo que nos últimos dias você está mais quieto. Aconteceu alguma coisa com você?" "Sim", respondeu ele querendo desabafar. "Meu pai me procurou. Ele foi embora quando eu tinha 5 anos e agora ele só me procura porque quer dinheiro. Eu queria que ele tivesse uma preocupação real comigo. Às vezes me sinto muito sozinho no mundo." Aline escutava com atenção. O olhar dela era sereno, acolhedor. "Você não está sozinho. Você tem a sua avó, que é uma mulher maravilhosa. Você tem o Sr. Carlos, que mesmo estando esquecido, eu percebo que ele te olha animado cada vez que você chega perto. E agora você tem a mim, que posso ser sua amiga se você quiser." Davi a olhou de maneira diferente, não com pena ou admiração, mas com um reconhecimento silencioso. Pela primeira vez, ele se sentiu compreendido. "Obrigado por me ouvir e por não julgar." Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de sinceridade. "Às vezes é só disso que a gente precisa desabafar." Davi estendeu a mão e, hesitante, ela a segurou. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Pareceu o começo de uma nova etapa. No dia seguinte, ao terminar os seus afazeres com o Sr. Carlos, Aline caminhava com pressa e trombou em Davi. "Me desculpe, Davi, é que estou com pressa para levar minha filha em uma consulta." Ele, atencioso, se ofereceu. "Estou saindo agora, se quiser posso te dar uma carona." Ela, um pouco afobada, respondeu: "Se não te atrapalhar, eu aceito sim." Saíram de casa com pressa.
enquanto Dona Jurema sorria, sentindo no ar algo que estava surgindo entre os dois. No caminho para a casa de Aline, os dois conversaram sobre histórias da adolescência, sobre a infância pobre, mas divertida de Davi. Aline falou sobre seus pais e a forma que eles a educaram. Davi confiava cada vez mais em Aline. Ao chegar na casa dela, Davi estava indo embora, mas o pai de Aline, que estava no portão, insistiu para ele entrar. Entra, meu filho, aqui é casa de pobre, mas sempre tem um cafezinho passado e também muita alegria. Davi sorriu e lembrou da sua infância e de como o seu avô falava toda vez que recebia visitas. Parecia o pai de Aline. Davi entrou. A casa era simples, mas muito bem organizada e arrumada. A mãe de Aline o recebeu com um sorriso largo, igual ao da filha. A pequena Maria foi correndo e se jogou nos braços dele. Aline sorriu e falou: "Olha só que danadinha. Acho que ela lembrou de você." Ele sorriu como há tempos não sorria. Sentiu uma alegria verdadeira naquela casa. Se ofereceu para levar Aline até a consulta e antes de sair o pai dela falou: "Domingo é a folga da Aline. Vamos aproveitar e fazer um pagode na lanchonete. Você é o nosso convidado." Davi, saindo no portão, confirmou que iria. Aline sorriu ao imaginar. Davi, um homem tão rico em um pagode num local tão simples. "Por que você está rindo?" Davi, curioso, perguntou dando um sorriso. "Porque fiquei imaginando o que um homem tão refinado como você faria num pagode na lanchonete do meu pai." Ela gargalhou espontaneamente. Ele sorriu e respondeu: "Olha só, você está me julgando, hein? Eu sou Davi Reis agora, mas fui criado numa comunidade onde pagode nos finais de semana era comum e amava acompanhar meus avós em roda de samba." Os dois sorriram, cada vez mais estavam envolvidos de uma forma genuína e leve. Davi acompanhou Aline até a consulta com o pediatra de Maria. Ficou esperando do lado de fora, sem que Aline soubesse. Quando ela saiu, ficou surpresa ao vê-lo ali, esperando por ela. "O que você está fazendo ainda aqui?" Aline perguntou, achando muito legal o gesto de Davi. "Fiquei esperando porque quero levar você e a Maria para passear e almoçar. Você aceita?" Aline hesitou. Não sabia se era certo esta aproximação entre os dois. "Davi, não sei se é certo aceitar. Acho que talvez a Dona Jurema não acharia bom." "Imagina", falou ele sorrindo. "Minha avó que sugeriu, eu falei com ela por mensagem. Contei que estava te acompanhando na consulta da Maria. Foi ela que falou para eu fazer o convite." Aline sorriu e ele a puxou levemente pela mão. "Você não vai negar uma ordem da Dona Jurema, ou vai?" Ela sorriu, pegou sua filha e entraram no carro. O dia foi maravilhoso. Os três passearam de carro pelo Recreio dos Bandeirantes. Subiram a orla, foram para Grumari. O dia estava quente, com um sol lindo. Pararam em um restaurante na beira da praia. Sentaram os três na areia e ficaram brincando, conversando, rindo. A pequena Maria ficou grudada em Davi e ele adorou brincar com ela. Nunca tinha tido aquela experiência. Nunca tinha sentido aquela sensação familiar. Almoçaram juntos. Aline era uma mulher espontânea. Sempre sorrindo, brincava, contava piadas e falava com muito carinho dos pais. Ele nem percebeu, mas já estava envolvido por Aline. Talvez aquele título de solteiro convicto estava com os dias contados. Depois de almoçarem, Davi levou Aline e a filha para a casa delas. Maria foi dormindo no carro. Estava cansada das brincadeiras e de correr atrás de Davi na praia. Ao se despedir, Davi deu um beijo prolongado na bochecha de Aline e agradeceu pelo dia maravilhoso que passaram juntos. Davi voltou para casa com um sorriso bobo, lembrando do rosto de Aline. Ao chegar em casa, Dona Jurema foi falar com o neto. "Oi, meu neto, me conta, como foi o seu dia?" Ele respondeu suspirando. "Surpreendente. A Aline é uma mulher incrível." Dona Jurema sorriu e passou as mãos nos ombros do neto, concordando. "É verdade, meu filho. A Aline seria uma ótima mulher para você." Davi saiu sorrindo e foi para o seu quarto. No fim da tarde, Aline chegou para trabalhar. Dona Jurema e Davi se sentaram para jantar. A senhora chamou Aline para jantar com eles. Aline ficou surpresa com o convite. A princípio, não quis aceitar. Mas Dona Jurema insistiu para que ela aceitasse.
Senta aqui, minha filha. Venha nos fazer companhia. O Davi e eu gostamos demais de você. Davi encarou Aline e ela corou. Ele puxou a cadeira para ela sentar ao lado dele. Vem, Aline, senta aqui. Convidou ele para ela se sentar ao lado dele. Aline aceitou e foi jantar com eles. A noite estava muito agradável. Os três ficaram conversando sobre trivialidades. Enquanto isso, a campainha tocou e a funcionária da casa foi atender. Armando, pai de Davi, entrou na casa. Ao chegar na sala, deu de cara com aquela cena descontraída. Ao vê-lo, Davi se levantou e mudou completamente o seu semblante. Pai, o que o senhor veio fazer aqui? O pai de Davi respondeu, querendo parecer amigável. Eu falei com a sua avó e avisei que viria aqui nesta semana. Davi respondeu um pouco incomodado. Tá certo. Apenas acho que o senhor poderia ter avisado antes. Armando falou, olhando para Aline com um olhar reprovador. Desculpe incomodar o momento de vocês, junto aos empregados, mas só passei aqui para visitar e saber como estão todos. Dona Jurema, sempre muito simpática, convidou Armando a se sentar. Aline pediu licença e foi para o quarto do Sr. Carlos, verificar se ele estava dormindo. Davi conversou rápido com o pai e logo se despediu dele. Inventou uma desculpa que tinha outro compromisso. Armando se despediu e, ao sair da casa de Davi, pegou o telefone e ligou para Patrícia. Minha sobrinha, precisamos fazer alguma coisa. Aquela mulherzinha está tomando conta da casa. Patrícia e Armando se encontraram naquela mesma noite. Tramaram um plano que iria fazer Davi se decepcionar com Aline. Aquela semana passou voando. O clima entre Davi e Aline ficava cada vez mais íntimo e afetuoso. Os dois estavam mais próximos e Dona Jurema incentivava e criava situações para aproximar os dois. No domingo, o som dos instrumentos de percussão ecoava ao longe, vindo do pagode que acontecia na quadra da antiga escola de samba do bairro. Aline ajeitava os cabelos frente ao espelho, com as mãos levemente trêmulas. Havia anos que não se sentia assim, ansiosa, como se estivesse prestes a reviver uma juventude que lhe foi roubada cedo demais. Vestia um vestido em tom alaranjado, que contrastava com a sua pele morena. O vestido marcava delicadamente a cintura e era caído nos ombros. Os cabelos cacheados soltos caíam sobre os ombros com naturalidade. A campainha tocou. O coração de Aline acelerou. Davi estava parado no portão da casa dela. Estava de camiseta branca e calça jeans, e um perfume discreto, amadeirado, que imediatamente encheu o ar. Ao vê-la, ele parou, literalmente. Uau! Murmurou, sem conseguir esconder o impacto. Você está maravilhosa. Aline corou disfarçando com um sorriso. É só um vestidinho simples. Então esse vestido simples merece um lugar num museu, porque você está radiante, disse ele, estendendo o braço. Vamos? Davi perguntou por Maria e ela respondeu que naquela noite ela ficaria com a tia. A quadra estava cheia, mas o ambiente era familiar. Muita gente se conhecia, as mesas eram compartilhadas e os músicos improvisavam com talento. Os pais de Aline estavam servindo algumas mesas. Davi foi cumprimentá-los e foi recebido com muita alegria. O pai dela colocou uma mesa para os dois e serviu cerveja e alguns petiscos de boteco. Aline parecia reviver. Seus olhos brilhavam com cada batida do tamborim. Davi, encantado, observava mais do que ouvia. Você gosta mesmo disso, né? Gosto demais, respondeu ela, animada. Ele a observou com carinho. É bom ver você assim, feliz. Aline o olhou de volta. Por um segundo, o tempo pareceu desacelerar. Um silêncio se instalou entre os dois, interrompido apenas pelo início de um samba animado que arrancou Aline da cadeira. Vem, disse ela puxando-o pela mão. Eu? Dançar? Claro! Ou vai dizer que um jogador de futebol não sabe sambar? Ele riu e foi. No meio da roda, os dois começaram a dançar, primeiro desajeitados, depois soltos, sincronizados. Riam, se olhavam nos olhos. Era como se o presente finalmente abrisse as portas de um novo começo. A música diminuía o ritmo quando Aline, ao fim de uma volta,
parou bem diante de Davi. O rosto dele estava próximo, os olhos fixos nela, e um silêncio natural caiu entre os dois. Aline, sussurrou ele, como quem pede permissão com o olhar. Ela não respondeu com palavras, apenas sorriu e foi o suficiente. O beijo aconteceu ali, no meio da quadra, cercado de música, de samba, de gente, mas dentro de um universo só deles. Um beijo calmo, sincero, quase tímido, mas repleto de possibilidades. Ao se afastarem, ela ainda manteve os olhos fechados por um instante, como quem não queria abrir mão da magia. "Você me pegou de surpresa, sabia?" murmurou ela, com um sorriso bobo nos lábios. "Você também, Aline. Você também." Ao fundo, a música recomeçava, vibrando o compasso do coração que naquela noite dançava num ritmo novo. A segunda-feira amanheceu com o céu limpo e brisa leve. Aline preparava o café da manhã com Maria ainda sonolenta no colo. A lembrança do beijo da noite anterior a fazia sorrir sozinha. Havia algo diferente em Davi, algo verdadeiro. Era como se, com ele, pela primeira vez em muito tempo, ela pudesse respirar em paz. Davi acordou naquela manhã com um sorriso espontâneo. Dona Jurema, observando o neto, sentiu seu coração vibrar. "Me conta, Davi, como foi o samba?" Ele respondeu rindo. Confesso que não queria que a noite terminasse. A avó de Davi saiu sorrindo e cantarolando um samba antigo que falava de amor. Enquanto isso, Patrícia planejava executar seu plano naquele mesmo dia. Chegou na casa de Davi logo depois do almoço, fingiu que estava indo visitar o Sr. Carlos. Levou um pedaço de torta de morangos para Dona Jurema. Davi saiu assim que Patrícia chegou. Ele precisava ir para a sessão de fisioterapia. Patrícia aproveitou um momento de distração. Foi até o quarto do Sr. Carlos, mexeu nas coisas do armário. Pegou 2 relógios caros, correntes e pulseiras de ouro. Colocou tudo na bolsa e voltou para a sala. Dona Jurema conversava com ela entediada. Não gostava da companhia daquela garota mimada e fútil. Depois de alguns minutos, Patrícia se despediu de Dona Jurema e foi embora sorridente e orgulhosa por ter conseguido roubar os pertences do Sr. Carlos sem que alguém visse. Ligou para o Armando, avisou que tinha conseguido executar o plano. Agora seria questão de tempo para que eles percebessem o roubo das joias. No fim da tarde, quando Aline chegou para trabalhar, Davi ainda não tinha chegado da fisioterapia. Dona Jurema estava na sala, sentada ao lado do Sr. Carlos. Aline se aproximou e sentou ao lado deles para dar os medicamentos para o idoso. Dona Jurema, com um sorrisinho de lado, olhou para Aline e falou: "Aline, já estou sabendo da aproximação entre você e o meu neto." Aline, envergonhada, falou que aconteceu sem planejar. "Dona Jurema, as coisas foram acontecendo naturalmente, mas eu sei que o Davi é um homem muito ocupado e também somos de mundos bem diferentes." Dona Jurema, como sempre muito sábia nas palavras, olhou para Aline e foi firme na resposta. "Minha querida, não existe mundos diferentes para o amor. Se vocês estão se gostando, eu aprovo e quero que vocês sejam felizes." "Obrigada, Dona Jurema, mas eu sei que logo o Davi vai embora. Ele me falou que está se recuperando bem e que o clube quer que ele volte o mais rápido possível." Dona Jurema sorriu e respondeu com a tranquilidade que a maturidade lhe trouxe: "Para de ser boba, menina. Para que existem aviões? Rapidinho vocês vão e voltam. Não fique criando barreiras que não existem", falou a senhora enquanto pegava na mão de Aline. "Eu gosto de você e já te considero uma pessoa da minha família." Aline olhou para ela com um olhar emocionado. Assim que terminaram a conversa, Dona Jurema saiu para pegar um suco na cozinha. Aline ficou na sala cantando com o Sr. Carlos. Neste momento, Davi chegou. Estava sem camisa, com os cabelos bagunçados, suado por causa do treino de musculação. Aline olhou discretamente. O corpo dele era lindo. Sentiu um frio na barriga e ficou corada. Davi percebeu e começou a sorrir. Chegou perto dela e falou baixinho: "Vou tomar um banho e depois nos falamos." Subiu as escadas correndo, mostrando o corpo atlético, definido por músculos. A noite foi tranquila. Depois do jantar e de colocar o Sr. Carlos para dormir,
Aline foi até a cozinha para preparar os remédios que o idoso tomava durante a madrugada. Davi estava sentado na varanda, mexendo no celular, quando viu Aline caminhando na cozinha. Foi até ela e chamou. Aline, podemos conversar um pouco? Ela assentiu com a cabeça e foi com ele até a varanda. Sentaram lado a lado. A noite estava quente, o céu estrelado. Dava de ouvir ao fundo uma música que Dona Jurema escutava na sala. Era um bolero cantado por Alcione. Davi pegou na mão de Aline e falou olhando nos olhos dela. Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas desde que te conheci eu não paro de pensar em você. Aline desviou o olhar envergonhada. Ela era uma mulher de atitude, mas depois que a sua filha nasceu, ela perdeu a prática de flertar. Eu estou gostando de você, Aline, e não estou conseguindo imaginar como seria a minha vida longe de você. Aline virou o rosto para ele surpresa. Havia verdade e carinho no olhar dele. Uma brisa suave balançou os cabelos dela e o momento parecia parar o tempo. Ele se aproximou devagar, como se pedisse permissão. Ela não desviou. Os lábios se tocaram com suavidade, com entrega, com a promessa silenciosa de que algo novo estava começando. Depois do beijo, Aline lembrou que era apenas uma empregada naquela casa. Mesmo que ele estivesse sendo verdadeiro, ela sabia que não poderia ir muito longe naquela relação. Davi, eu também estou gostando de você, mais do que deveria, mas eu sou apenas uma empregada. Por mais que a Dona Jurema me trate com muito carinho e respeito, eu continuo sendo a empregada. Ele a cortou. Não fale assim. Você tem um lugar muito especial nesta casa. Você ilumina os dias do meu avô e agora está iluminando os meus dias também. Ela se afastou um pouco. Eu tenho medo de me envolver demais. Logo você vai embora e eu vou ficar aqui. Além disso, tenho medo de perder meu emprego. Preciso dele para sustentar a minha filha. Eu sei disso, respondeu Davi. Você não vai perder o seu trabalho. Quanto à minha volta para o time, isto acontecerá em breve. Mas, por enquanto, podemos viver o momento e vamos ajustando as coisas. Só quero que me prometa que não vai se afastar de mim, porque eu nunca vou me afastar de você. Aquela noite terminou com a promessa que eles dariam uma oportunidade para o amor. Antes do dia amanhecer, Aline já estava acordada, arrumando o quarto do Sr. Carlos. Dona Jurema chegou e parou na porta. Já acordada, minha filha? Olhou para Aline sorrindo. Sim, eu acordei com muita energia hoje. Por isso achei bom dar uma geral nas coisas do Sr. Carlos. Já estou terminando aqui e logo vou embora. Dona Jurema assentiu e saiu do quarto. Aline foi embora radiante. Aquela conversa com Davi tinha acendido uma chama nela. Criou esperanças de que podia viver algo bom ao lado dele. Mesmo que por pouco tempo, ela decidiu viver aquela paixão. Assim que acordou, Davi desceu e foi falar com Aline. Mas ela já tinha ido embora. Então ele mandou uma homenagem para ela. Aline, você quer ir na praia comigo? Ela recebeu a mensagem, suspirou e respondeu. Sim, eu te espero. Uma hora depois, ele estava no portão da casa dela. Aline se despediu dos pais e da filha e foi com Davi. Foram para uma praia mais distante. Caminharam de mãos dadas. Foram mergulhar, jogaram frescobol. Tudo muito leve e divertido. Davi fez coisas que já não fazia há anos. A companhia de Aline era um frescor na vida dele. Aline sentia o vento do mar bagunçar seus cabelos enquanto caminhava de mãos dadas com Davi pela orla quase deserta. O céu estava num tom dourado, pincelado pelos raios de sol que se deitavam sobre o oceano. Era como se o tempo tivesse decidido desacelerar para eles. Davi a observava com um sorriso discreto, encantado com cada detalhe dela. O riso solto, o jeito como fechava os olhos para sentir o vento, o modo como apertava sua mão quando uma onda mais forte se aproximava dos pés. Ela virou o rosto para ele e por um segundo ficou sem palavras. Havia uma intensidade no olhar de Davi que lhe atravessava a alma. Davi se sentia muito atraído por Aline. Ela era uma mulher radiante. Ele a puxou com delicadeza, envolvendo-a pela cintura. Aline o olhou nos olhos. Ela se aproximou e os lábios se encontraram num beijo lento, profundo, repleto de desejo contido. Vamos sair daqui?
Ele perguntou com a voz rouca. Ela concordou. O quarto do hotel era bonito, confortável e acolhedor. Tinha janelas largas com cortinas brancas esvoaçantes e um leve aroma de lavanda no ar. Davi fechou a porta devagar e se virou para ela, que estava parada ao pé da cama, descalça, com os cabelos ainda molhados do mar. O vestido leve colava levemente ao corpo, moldando suas curvas com sensualidade natural. Ele se aproximou devagar, como se temesse quebrar o encanto. Tocou o rosto dela com as duas mãos e a beijou novamente, dessa vez com mais urgência. Suas bocas se encaixaram com fome e ternura, como se os dois tivessem esperado tempo demais por aquele momento. Aline sentiu o calor subir pela espinha. Suas mãos deslizaram pela nuca de Davi, sentindo os cabelos úmidos, a pele quente. Ele a segurou pela cintura, puxando-a para perto, e sentiu seu corpo reagir com um leve arrepio. Ela gemeu baixinho contra os lábios dele, e o som foi como um estopim. Com cuidado, ele puxou as alças do vestido dela, que deslizou pelos ombros até cair no chão como uma pétala. A pele de Aline brilhou sob a luz suave do abajur. Ela estava linda, inteira, real e quente. Davi a olhou como quem contempla uma obra de arte. Tocou cada parte dela com reverência, explorando lentamente com os dedos, com os lábios, com o corpo. Aline, por sua vez, desabotoou a camisa dele, sentindo os músculos tensos sob seus dedos. Beijou-lhe o peito, o pescoço, os ombros, deixando nele o perfume do seu desejo. Caíram sobre os lençóis como dois rios que finalmente se encontravam. Não havia pressa, não havia medo, só havia entrega. Davi percorreu o corpo de Aline como quem decora um mapa, atento a cada suspiro, a cada gesto. Ela o guiava com os olhos, com o toque, com a respiração ofegante. Os corpos se encontraram em um ritmo lento e profundo. Aline se arqueava sob ele, sentindo-se viva como há muito tempo não se sentia. Ele sussurrava o nome dela entre os beijos, como se quisesse eternizá-lo. Não era apenas sexo, era entrega, era confiança, era paixão. Quando chegaram juntos ao clímax, foi como uma onda que quebrava com força e ternura ao mesmo tempo. Aline o abraçou forte, o rosto escondido no pescoço dele. Davi a envolveu nos braços e a segurou ali, como se prometesse proteção e permanência. Ficaram ali, ofegantes e entrelaçados, com os corações batendo em sintonia. Lá fora, o som das ondas, embalando o início de algo novo, intenso e verdadeiro. Algumas horas depois, Davi dirigia com um leve sorriso nos lábios, a mão esquerda descansando no volante, enquanto a direita segurava discretamente os dedos de Aline. O silêncio entre eles não era incômodo. Era um silêncio confortável, cúmplice. Ainda sentiam o calor dos momentos intensos, vividos naquela tarde no hotel. Uma entrega profunda, carregada de desejo, mas também de algo mais. Algo que Davi não sabia nomear, mas sentia crescer a cada momento ao lado de Aline. Ao estacionar em frente à casa dela, ele olhou para ela como quem não queria deixá-la sair. "Vamos nos ver daqui a pouco?" ele perguntou, ainda com os olhos fixos nos dela. Aline sorriu, levemente tímida, ainda marcada pela intensidade dos momentos antes. "Sim, à noite a gente conversa na casa da sua avó." Ela sorriu e desceu do carro, ajeitando os cabelos ao vento. Mas assim que Davi entrou em casa, o clima mudou drasticamente. A sala estava uma bagunça controlada por vozes exaltadas. Dona Jurema estava transtornada e a empregada, uma mulher de confiança que já trabalhava há anos com a família, estava parada, no meio da sala, com as mãos na cabeça, sem saber o que falar. "Davi, eu estou preocupada", falou sua avó, aflita. "Os relógios e algumas joias sumiram." "O quê? Como assim?" "A caixa no armário dele está vazia. Tudo sumiu", completou ela com lágrimas nos olhos. "Isso é impossível." Davi passou a mão nos cabelos, tentando entender o que acontecia. "Alguém entrou aqui?" "Não, ninguém entrou", respondeu Dona Jurema, sem saber se deveria falar que Aline tinha arrumado os armários naquela manhã. "Mas, de manhã,
Quando eu acordei, vi a Aline mexendo nos armários. Ela falou que estava arrumando as roupas e ajeitando as coisas dele. O coração dele deu um salto. Como aquilo podia ter acontecido? Aline não poderia ser capaz de ter roubado as joias da família dele. Sentou preocupado no sofá. Isso não faz sentido, murmurou ele, tentando juntar as peças. Dona Jurema se aproximou, passou as mãos no ombro dele e aconselhou para que ele falasse com ela. Logo em seguida, a campainha tocou e Patrícia chegou na casa. Ficou sabendo do que tinha acontecido e se fez de surpresa, preocupada com a situação. Foi perto de Davi e falou: "Sabe o que eu acho, Davi? Você está se envolvendo com uma mulher que pode estar se aproveitando de você. Essa Aline apareceu do nada, se enfiou na sua vida e agora as joias somem. Você acha isso uma coincidência?" Davi sentiu o estômago embrulhar. Não queria acreditar, não podia, mas tudo levava a crer que era a Aline que tinha roubado as joias. "Você a conhece há quanto tempo? Algumas semanas?" Alfinetou Patrícia com doçura envenenada. "E se tudo foi parte de um plano? Eu vou resolver isso", disse Davi, firme, ignorando os olhares. "Não tomem nenhuma atitude sem antes eu entender o que está acontecendo." Davi subiu as escadas com o peito apertado. Tudo nele gritava que Aline jamais faria algo assim. Na casa de Aline, ela ainda sorria sozinha, ao lembrar do dia na praia, da caminhada, dos sussurros e da paixão ardente. Quando o celular tocou, ela atendeu com a voz ainda doce. "Alô? Aline?" Era Davi. A voz dele soava diferente. "Precisamos conversar. É urgente." Aline sentiu o coração acelerar. "O que aconteceu?" "É sobre as joias da minha família e sobre você." Silêncio. "Eu? O que tem eu? Está parecendo que foi você." "Você é suspeita de ter roubado." Aline congelou. Isso é loucura, Davi. Eu nunca faria isso. Você sabe disso." Davi sentiu um peso no peito. Aline, envolvida numa suspeita tão grave, parecia um pesadelo. Ele fechou os olhos por um instante, tentando se convencer de que aquilo era apenas um mal-entendido. "Isso deve ter uma explicação." "Eu nunca faria isso", disse ele a Aline, com a voz trêmula. "Estou indo para sua casa, quero conversar com vocês." "Não, Aline", cortou ele. "Não venha hoje. Minha avó está muito abalada. Amanhã eu te procuro e conversaremos melhor." Desligou o telefone, antes que ela pudesse falar mais alguma coisa. As lágrimas escorrem nos olhos de Aline. Ela nunca tinha sido acusada de roubo. Nunca foi capaz de pegar uma bala sem permissão. Ela sempre foi uma mulher íntegra. Naquela noite, Aline chorou escondida da filha Maria e dos seus pais. Enquanto isso, em casa, Davi apertou os punhos, lutando com os próprios sentimentos. A lembrança de Aline em seus braços, sorrindo na praia, parecia destoar completamente daquela acusação. Mas o peso das evidências armadas e o medo de estar sendo enganado fizeram brotar uma dúvida cruel. No dia seguinte, Aline foi cedinho na casa de Dona Jurema. O pai dela estava a acompanhando. Entraram e foram para a sala conversar com a senhora. "Dona Jurema, eu nunca seria capaz de fazer algo tão maldoso." O pai dela interrompeu. "Minha filha é honesta. Nunca roubamos nada, sempre educamos a Aline com valores de pessoas de caráter." Dona Jurema olhava para ela sem conseguir julgá-la. No fundo, ela sentia que Aline não seria capaz de ter feito aquele roubo. "Aline, eu preciso pensar melhor e analisar com cautela. Ainda não fizemos um boletim de ocorrência. Não tive coragem, mas, por enquanto, não vou mais precisar dos seus serviços. Vá para casa, e assim que eu tiver novidades, eu te procuro." Aline baixou a cabeça, chorando. O pai dela passou a mão nos seus ombros. Antes de sair, Aline perguntou: "E o Davi, ele não quer falar comigo?" Dona Jurema baixou a cabeça e respondeu que ele estava ocupado e procuraria quando tivesse com mais tempo. Aline saiu chorando, desolada. Nunca foi acusada de algo tão ruim. Nos dias que se seguiram, Davi se afastou. Não respondeu mensagens, não retornou chamadas. Aline, sentindo o silêncio crescer como uma parede entre os dois, tentou procurá-lo. Foi um dia até a casa de Dona Jurema
e na porta foi recebida com frieza por Patrícia. Ele não está, e mesmo que estivesse, acho que o melhor seria você se afastar. Davi está muito decepcionado. Decepcionado? Mas eu não fiz nada. Aline disse indignada, com os olhos marejados. Ele nem me procurou, nem me ouviu. É uma pena, realmente. Você parecia diferente, disse Patrícia, colocando a mão no peito como quem lamenta. Mas veja só. O tempo mostra quem as pessoas realmente são. Aline sentiu o chão sumir sob seus pés. Saiu dali com o coração em pedaços, sem entender como o homem que dias antes fez promessas de amor. Agora, acreditava que ela poderia ser uma ladra, mas ela ainda não sabia até onde Patrícia estava disposta a ir. E nem que Dona Jurema começaria a desconfiar que algo estava errado. Enquanto isso, Davi focava na sua recuperação. Ficou convencido que seria voltar para Dubai. E assim, o silêncio entre dois corações começou a crescer. Alimentado por mentiras, manipulações e um jogo sujo armado por duas pessoas ruins. Mas a verdade, mesmo sufocada, nunca deixa de respirar. Alguns dias depois, Aline ainda estava abalada com todas as acusações. Decidiu dar uma volta no bairro com a filha Maria. Tentava se distrair para esquecer um pouco daquelas acusações que a assombravam. As duas caminhavam por uma rua perto de sua casa. Maria segurava um pirulito colorido com as duas mãozinhas sujas de açúcar. A menina ria alto, encantada com as vitrines enfeitadas de flores artificiais e os barulhos das ruas. Ao dobrar a esquina da antiga farmácia, Aline foi surpreendida por uma voz firme, baixa, marcada por uma arrogância polida. "Aline", disse o homem de cabelos grisalhos, saindo de um carro preto estacionado. O homem à sua frente era o pai de Davi, Armando Tavares, um homem manipulador que achava que o filho deveria ficar com a sua sobrinha Patrícia. Assim, seria mais fácil de manipulá-los. "Você lembra de mim?", perguntou ele com um olhar superior. "Sim, eu lembro. Você é o pai do Davi", ela respondeu, erguendo o queixo com dignidade. "O que veio fazer aqui?". "Vim te avisar para ficar longe do meu filho. Vocês são pessoas muito diferentes." Armando sorriu com falsa gentileza. Aline mordeu os lábios para não responder. Segurou a mão de Maria e virou-se para ir embora. Mas a voz dele ainda ecoou atrás dela. "Ele é um jogador famoso, não pode estar envolvido em escândalos. Foi melhor assim te afastar dele. Agora você sabe o que pode acontecer se você voltar a procurá-lo. Aceite meu conselho e suma da vida dele." Ela apertou os olhos, engolindo a raiva. A pequena Maria olhava tudo sem entender. Já em casa, Aline ainda sentia os ecos daquela conversa. As palavras dele ficavam martelando na cabeça dela. "Foi melhor assim, te afastar dele." Aquelas palavras mostravam que Aline foi vítima de uma armação. Mas como ela poderia provar a sua inocência? Pegou o celular e mandou uma mensagem para Dona Jurema. "Olá, Dona Jurema, eu sou inocente. Quero conversar com a senhora. Você pode vir na minha casa?" Horas depois, enquanto alimentava Maria, ouviu alguém bater à porta. Era Dona Jurema, com uma expressão tensa. "Dona Jurema, entre. Quero lhe falar o que aconteceu." Aline contou todos os detalhes do encontro que teve com o pai de Davi. Falou sobre as ameaças dele. Dona Jurema ouvia atentamente. "Que bom, minha filha. No fundo, eu sempre soube que você não tinha roubado as joias. Você é uma menina pura, de coração bom. Não se preocupe que vou te ajudar a provar a sua inocência." Enquanto isso, do outro lado da cidade, Davi falava com o empresário dele. Estava combinando o retorno dele para o time. Mais alguns dias de preparo físico e ele estava pronto para voltar para Dubai. Na outra ponta da cidade, Patrícia e Armando comemoravam ao feito. Haviam ganhado aquela batalha. Tinham tirado Aline de cena. Alguns dias se passaram. Davi estava na sala pensando em Aline e como sentia falta dela. Aquela casa não tinha vida sem a presença de Aline. Foi até o jardim, onde estavam seus avós sentados no banco. Sentou ao lado deles e ouviu seu avô balbuciando. "Cadê Aline?" Davi se emocionou. Raramente o idoso falava algo. Ele baixou a cabeça emocionado e falou para sua avó. "Eu não sei o que fazer, mas não consigo acreditar que a Aline seria capaz de roubar as joias.
Dona Jurema concordou com ele. Ela é inocente. Eu tenho certeza disso. Só não sei como provar. Por que a senhora está falando isso? Perguntou ele curioso. Eu fui conversar com ela. A Aline me falou que o Armando foi procurá-la. E ele deixou escapar algo que deu a entender que foi uma armação. E acho que a Patrícia também está envolvida. Davi levantou num pulo. Eu devia ter desconfiado. Meu pai é um mau caráter. E a Patrícia é uma mimada, cabeça fraca. Sim, meu filho, os dois devem ter se juntado para afastar a Aline de você. Vovó, eu preciso descobrir a verdade. E acho que sei o que fazer. Meu pai é um dinheirista. Ele vai querer vender estas joias. Vou pegar eles. Davi saiu e foi até o clube. Chegando lá, conversou com um amigo e pediu para que ele indicasse alguém para fazer um serviço discreto para ele. Naquela noite, Davi se encontrou com um homem. Davi deu as coordenadas e como o homem deveria agir. Na manhã seguinte, os dois se encontraram no estacionamento do clube. O homem ligou para o pai de Davi. Armando, aqui é o Jonas. Um amigo em comum me falou que você tem uns relógios para vender. Eu tenho interesse em comprar. Pago em dinheiro vivo. A gente pode se encontrar? Armando combinou de se encontrar com o homem naquela tarde, num bar do bairro que morava. O homem foi até ele e comprou 2 relógios. Pagou com o dinheiro que Davi deu. Do lado de fora, na rua ao lado, Davi ficou esperando. O homem voltou para o carro e mostrou os relógios para Davi. O sangue de Davi ferveu. Era a prova que ele precisava. Sem perder tempo, ele saiu do carro e caminhou. Entrou no bar como um furacão. Você é um canalha, faz de tudo para me prejudicar. Nunca teve atitude de pai. Hoje eu perdi o pouco de respeito que ainda tinha pelo senhor. Falou Davi, quase que gritando, contendo a raiva que estava sentindo daquele homem, que infelizmente era o seu pai. O próprio Armando, ao ser confrontado, acabou confessando com desprezo. Aquela garota era uma ameaça para você. Fraca, pobre, com uma filha nos braços. Ia acabar com o seu prestígio. Patrícia me procurou com o plano. Eu apenas concordei. Fiz o que era melhor para você, como sempre fiz. Davi sentiu o chão sumir. Aquilo não era proteção, era manipulação. E ele havia deixado Aline pagar por isso. Sem pensar 2 vezes, saiu do bar e foi até a casa de Aline. Precisava vê-la, olhar nos olhos dela, pedir perdão. Ao chegar à casa simples de portão azul, Maria brincava no quintal. Quando o viu, correu animada. Aline apareceu à porta, séria, de cara fechada, mas ainda tão linda quanto na última vez que ele a vira. Davi respirou fundo, o coração disparado. Aline, preciso te pedir desculpas. O sol de fim de tarde pintava o céu com tons alaranjados, refletindo a tensão que pairava no ar. Davi estava diante de Aline, parado, com o coração apertado e as mãos trêmulas. À sua frente, a mulher que ele havia aprendido a amar com intensidade e também ferido com sua falta de confiança. Um silêncio pesado caiu entre eles. A mãe de Aline, percebendo o clima, chamou Maria para dentro, deixando os dois a sós. Aline cruzou os braços diante do corpo, defensiva. Seus olhos estavam marejados, mas firmes. Era a expressão de quem estava muito magoada. Eu sei que fui um idiota. Davi começou, a voz embargada. Eu deixei que as mentiras me cegassem. Eu deixei que meu pai e a Patrícia me manipulassem. E pior, eu duvidei de você, da sua integridade, da sua honestidade. Aline não respondeu. Apenas o encarava em silêncio, como quem mede cada palavra, como quem tenta manter o coração de pé enquanto a dor pulsa em silêncio. Aline. Ele se aproximou um passo, hesitante. Eu descobri tudo. Foi a Patrícia que roubou as joias. E meu pai, ele ajudou. Eu tenho provas. Mas nada disso apaga o que eu fiz com você. Eu te virei as costas. Justo eu, que disse que queria te proteger. Aline respirou fundo, os olhos brilhando com emoção contida. Davi. A voz dela saiu fraca. Você foi o único homem que eu confiei depois de tanto tempo. Eu me entreguei para você. Me permiti sonhar de novo. Me permiti amar de novo. E você me tratou como uma suspeita, como se eu fosse qualquer uma. Davi abaixou a cabeça.
A dor da culpa era mais cortante do que ele podia suportar. Eu sei. Eu errei. E se eu pudesse voltar no tempo, teria segurado sua mão e enfrentado tudo ao seu lado. Mas agora, eu só posso pedir perdão. Eu não quero perder você. Aline olhou para o chão por um momento e depois voltou a encará-lo. Eu preciso de um tempo. Preciso curar essa ferida que você abriu quando escolheu duvidar de mim. Ele se aproximou, segurou a mão dela. Aline disse, com a voz trêmula, o amor não acaba assim, mas a confiança, quando ela se quebra, precisa de tempo para ser reconstruída. Davi assentiu, sentindo os olhos arderem. Eu espero por você e farei de tudo para reconquistar sua confiança, nem que eu precise começar do zero. Ela assentiu com um sorriso fraco e triste. Então comece longe, por enquanto. E voltou para dentro, deixando Davi parado à porta com o coração partido, mas determinado a reconquistar o que havia perdido. No dia seguinte, Davi ligou para o pai e pediu que se encontrassem em sua casa. Patrícia também foi chamada. Chegaram no fim da tarde, ainda acreditando que tinham algum tipo de poder sobre ele. Assim que entraram, Davi estava de pé no meio da sala, firme, com os olhos fixos nos dois. Sentem-se. Vamos resolver isso de uma vez por todas, disse ele com voz calma, mas carregada de firmeza. Armando sentou no sofá, cruzando os braços, com um sorriso cínico. Patrícia, por sua vez, se ajeitou na poltrona, mexendo no cabelo, tentando parecer inocente. Então, Davi, o que foi dessa vez? Armando perguntou, ironizando. Foi o fim da manipulação, das mentiras e das jogadas sujas. Eu descobri tudo. Você e Patrícia armaram para cima da Aline, inventaram esse roubo ridículo das joias, destruíram a confiança dela e quase acabaram com a melhor coisa que já me aconteceu. Sua voz aumentava gradativamente, o rosto carregado de decepção. Você vai mesmo preferir ficar com esta mulher? E a noite de amor que tivemos? Patrícia interrompeu, tentando disfarçar o nervosismo. Uma mulher sem passado, com uma filha que só quer se aproveitar de você. Davi virou-se diretamente para ela, os olhos faiscando. Não fale da filha dela. E principalmente não fale dela como se você fosse santa. Você invadiu minha casa, roubou joias da minha família e ainda tem coragem de se fazer de vítima? Armando levantou-se visivelmente irritado. Essa mulher vai te arruinar, vai te afastar da sua família, vai acabar com o seu nome. Davi deu um passo à frente e disse com voz grave: a minha família, pai, é quem me apoia, quem me ama de verdade e quer o meu bem. E isso você nunca soube ser meu pai. Me abandonou quando eu era apenas um menino. Quando viu que eu consegui uma carreira promissora, você se aproximou para tirar dinheiro de mim. Mas eu cresci e agora eu enxergo tudo com clareza. Você está fora da minha vida. E você também, Patrícia. Não quero mais nenhum de vocês dois perto de mim ou da Aline. Nunca mais. Patrícia, agora aos prantos, tentou se aproximar. Davi, por favor, me escuta. Ele levantou a mão, recusando qualquer aproximação. Chega. Vocês passaram dos limites, Patrícia. Você precisa devolver as joias roubadas até amanhã. Ou eu vou denunciar vocês dois por roubo. Eu já acionei meu advogado. Se qualquer um de vocês se aproximarem de mim ou da Aline novamente, eu vou até o fim com isso. Vocês não têm mais nenhum poder sobre mim. Armando apertou os lábios, engolindo a raiva, e saiu da casa batendo a porta. Patrícia hesitou por alguns segundos, mas ao ver a frieza no olhar de Davi, abaixou a cabeça e saiu. Davi respirou fundo, como se tivesse tirado um peso de toneladas das costas. Aline merecia o melhor dele. E agora, finalmente, ele estava livre para ficar ao lado dela por inteiro. Claro, se ela quisesse voltar para ele. Os dias que seguiram foram de silêncio. Aline não bloqueou Davi, mas também não respondeu às mensagens carinhosas, nem aos pedidos de encontro. Ela precisava respirar, precisava se encontrar de novo. Aos poucos, sua autoestima começou a florescer novamente. Aquela dor sufocante no peito já não ardia com tanta intensidade. Havia ainda mágoa, mas também havia força. Certa manhã, ao descer para o quintal,
Aline encontrou uma caixa deixada discretamente junto ao portão. Não havia remetente, apenas uma fita azul e um bilhete. Não quero invadir seu tempo, só quero te mostrar que continuo aqui, sem desistir de você. Davi. Dentro da caixa, haviam 3 ingressos para um jogo de futebol beneficente, que aconteceria no domingo, no clube que Davi se recuperava. Enquanto isso, Davi se dedicava aos treinos. Já sabia que em poucos dias teria que voltar a Dubai. Estava feliz, mas ao mesmo tempo estava triste. Não queria ficar longe de Aline e também de seus avós. No domingo à tarde, Aline decidiu ir ao jogo. Vestiu-se com simplicidade, mas estava linda. Usava vestido, cabelo preso com lenço florido e olhos atentos. Ao chegar, acompanhada dos seus pais, sentou na cadeira que estava descrita nas suas entradas. Quando o jogo começou, seu coração bateu mais rápido. Viu Davi jogando, era um jogo amistoso, sem competitividade. Quando o jogo terminou, ouviu o locutor agradecendo no microfone o jogador Davi Reis, que era o idealizador daquele projeto, e que todo o dinheiro arrecadado com as entradas e os patrocinadores seria doado a creches de crianças carentes. Ela ficou surpresa com a atitude dele. Realmente Davi era um homem de bom coração. Quando estavam saindo do clube, ela viu Dona Jurema ao lado de uma senhora que empurrava a cadeira de rodas do Sr. Carlos. Aline não conteve a emoção e foi abraçar o avô de Davi. O idoso a reconheceu e se levantou. Deu um abraço em Aline. Dona Jurema, emocionada, falou que as portas da casa dela estavam abertas para ela. Quero te pedir desculpas novamente, minha filha. Você sabe o tanto que gosto de você. E torço muito para que você se entenda com o meu neto. Aline sorriu e se despediu. Ao chegar em casa, depois de conversar com os pais, ela sentiu, talvez pela primeira vez desde o roubo das joias, que havia algo ali que valia a pena ser reconstruído. O sol ainda nem havia se levantado completamente quando Aline acordou com o coração inquieto. O dia anterior foi um turbilhão de emoções. Rever Davi naquele jogo, vê-lo agindo com humildade, ajudando outras pessoas, tocara um lugar profundo nela. Era como se algo tivesse finalmente se realinhado dentro de si. Ela se levantou devagar, respirou fundo. Pegou o celular, hesitou por um momento e então digitou: "Podemos conversar hoje? Você pode me pegar às 18 horas?" O visto azul da mensagem apareceu quase imediatamente. A resposta veio segundos depois: "Sim, estarei aí pontualmente às 18. Quando Aline chegou no portão, o céu já tingia de dourado o final da tarde e uma brisa leve balançava as folhas das árvores. Davi estava lá, ansioso, mas contido. Assim que a viu, saiu do carro, os olhos encontrando os dela com um brilho contido de esperança. "Oi", ela disse com um sorriso tímido. "Oi", ele respondeu, a voz carregada de emoção. Ele abriu a porta do carro para ela. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. "Eu vi tudo ontem", Aline começou. "Vi o que você fez." Davi sorriu de um jeito tímido. "Eu não posso voltar no tempo, Aline, mas posso te dizer que aprendi da pior forma que amor não é desconfiança, nem impulsividade. Eu falhei com você. Eu errei, profundamente." Ela respirou fundo, os olhos marejados. O silêncio se manteve durante o trajeto. Davi dirigiu até um local mais reservado. Era um restaurante discreto em Ipanema. Os dois entraram e pegaram uma mesa mais ao fundo. Se sentaram. Davi pediu um vinho. O garçom serviu e assim que saiu, Davi começou a falar. "Só quero que saiba que eu descobri que te amo e não quero ficar longe de você." Aline corou e falou: "Eu te amei em silêncio por semanas, mesmo magoada. E quando tudo desmoronou, achei que nunca mais conseguiria te olhar sem lembrar da dor. Mas a verdade é que o que você fez nos últimos dias me mostrou que o amor também pode reconstruir o que foi ferido, que o arrependimento pode se transformar em atitude." Davi ergueu os olhos para ela, e naquele instante não havia mais mágoa. Havia um reencontro de almas, de dois corações que ainda se reconheciam apesar das cicatrizes. "Eu quero tentar de novo", ela sussurrou.
mas desta vez sem mentiras e sem ninguém entre nós. Ele pegou sua mão com delicadeza. Eu prometo, Aline, cada passo com você vai ser de verdade. Eu nunca mais vou soltar sua mão. Ela se inclinou levemente e ele a acompanhou. O beijo que se seguiu não foi como os outros. Não foi apressado nem impulsivo. Foi um beijo de perdão, de reencontro, de recomeço. Ali, sob a luz suave do entardecer, os dois se entregaram novamente ao amor. Mas desta vez, um amor amadurecido, testado pela dor e reconstruído com paciência e humildade. Horas depois, naquele mesmo hotel que eles se entregaram pela primeira vez, os dois se amavam como se tivessem esperado uma eternidade por aquele momento. Não havia mais dúvidas nem reservas, apenas carinho, desejo e um sentimento profundo que renascia em cada toque, cada olhar. Deitados lado a lado, entrelaçados, Aline sussurrou: "Obrigada por ter esperado o meu tempo, por não ter me pressionado." Ele sorriu acariciando os cabelos dela. "Eu te esperaria até o fim da vida, porque você vale cada segundo." E ali, no abraço quente daquela noite, dois corações que haviam se perdido encontraram, enfim, o caminho de volta para casa. O dia amanheceu com o céu limpo. O sol brilhava lá fora, após a noite intensa de amor, onde os dois selaram não apenas o perdão, mas também um amor que florescia cada vez mais forte. Davi acordou com o celular vibrando sobre o criado mudo. Ainda sonolento, pegou o aparelho. Era uma mensagem do empresário do clube. "Davi, a diretoria pediu sua volta. Precisamos de você. O contrato está pronto. Embarque em até uma semana." Ele ficou alguns segundos olhando fixamente para a tela. Sentiu o estômago revirar. O futebol era sua paixão, Dubai representava sua carreira, mas... E Aline? Levantou-se devagar, caminhou até a varanda e olhou para o horizonte. O mar parecia refletir as dúvidas dentro dele. Sentia-se dividido entre dois mundos. Um que representava seus sonhos profissionais e outro, sua recém-descoberta paz, amor e recomeço com Aline. Ela acordou quando olhou para Davi. Ele estava mais sério do que o habitual, mas seus olhos ainda se iluminavam ao vê-la. "Amor", ele disse, segurando as mãos dela com ternura. "Precisamos conversar." "O que foi?" ela perguntou com o coração acelerado. "O clube pediu minha volta. Tenho que embarcar para Dubai em 7 dias. Aline sentiu o peito apertar. O mundo parecia girar devagar. "Você vai... embora?" "É o que está no contrato. Mas, Aline, eu não quero te deixar." Ele a puxou para mais perto. "Esses dias ao seu lado foram os melhores da minha vida. Eu não sabia que poderia me sentir tão em paz, tão inteiro, tão amado." Ela não sabia o que dizer, apenas chorou. "E o que vamos fazer?" ela perguntou com a voz embargada. "Ainda não sei, mas vou pensar em algo", respondeu Davi com a voz trêmula, sem saber ao certo como agir. Os dois foram embora, felizes por terem se entendido e também inseguros pelo que aconteceria nos próximos dias. Davi deixou Aline em casa e foi embora. Ao chegar, conversou com a sua avó. Falou que tinha se entendido com Aline e pediu um conselho sobre o que poderia fazer. Tinha que decidir sobre o seu retorno para Dubai e também o que faria com Aline. A avó dele, sempre com palavras sábias, aconselhou: "Meu filho, você descobriu uma joia rara, não deixe ela para trás. Se você a ama de verdade, leve ela com você e aquele anjinho lindo que é a filha dela." Davi sorriu, abraçou a sua avó e subiu para o quarto para pensar. Lembrou desde o primeiro dia que viu Aline. Ela era uma simples cuidadora do seu avô. Ele um solteiro convicto que não queria compromisso com ninguém. Mas Aline era diferente. Desde que ele chegou no Rio de Janeiro, ele não via graça em mais nenhuma mulher. Não saiu com seus amigos para curtir as noitadas. Ele só queria ficar perto de Aline, mesmo que fosse para jogar conversa fora na varanda, enquanto seus avós dormiam. Lembrou também das conversas durante as madrugadas na cozinha, dos dias que passeou na praia com ela e também com a doce Maria. Ela era uma criança amável que precisava de um pai. Lembrou da alegria dos pais de Aline, de como eles criaram a filha com muito esforço e também alegria. Realmente ele não poderia ficar longe de Aline.
porque ele estava apaixonado por ela e tudo que ela representava. No dia seguinte, ele foi até a casa dela. Chamou no portão, pediu licença e entrou. Ela estava na sala com a filha Maria no colo. Ele tirou uma pequena caixinha do bolso. As mãos dele tremiam. Ao abrir, um anel de prata delicado reluzia sob a luz do entardecer. Não é um pedido oficial de casamento, ainda não, mas é um pedido para você ir comigo, para viver esse amor em Dubai. Ao seu tempo, no seu ritmo, Maria vai adorar conhecer o deserto. Ele sorriu emocionado. Aline ficou muda, o coração disparado, os olhos cheios d'água. Davi, ela disse emocionada. Eu preciso pensar. É muita coisa. Eu sei. Só quero que você saiba que, onde quer que eu esteja, é com você que quero construir meu lar. Se você aceitar, eu preparo tudo. Vou antes, e você vai quando estiver pronta. Ele a beijou na testa e a deixou ali com o anel na mão e o coração em chamas. O dia amanheceu calmo, mas no coração de Aline, uma tempestade de emoções se dissipava lentamente. Depois de uma noite inteira de reflexão, memórias, orações silenciosas, ela sabia a resposta. Maria dormia abraçada ao urso de pelúcia que Davi havia lhe dado. A menina sorria até dormindo, como se pressentisse que o futuro à sua frente estava cheio de amor, luz e recomeços. Aline se levantou devagar, pegou o anel deixado por Davi sobre a cômoda e o colocou no dedo com um sorriso discreto. Um novo capítulo estava prestes a ser escrito, e dessa vez ela escolheria as palavras com liberdade e amor. Davi estava no campo de futebol da cidade, chutando bolas distraidamente, tentando aliviar a tensão da espera. O voo para Dubai já estava marcado, mas o que realmente importava ainda era incerto. Aline. O celular vibrou. Uma mensagem de Aline. Podemos nos encontrar? Te espero na praia daqui a 2 horas, onde fomos na primeira vez. O coração de Davi disparou. Correu como se a vida dependesse disso. O dia estava lindo, com céu azul. Aline estava parada no mesmo lugar onde eles haviam caminhado juntos pela primeira vez. O mar calmo refletia o brilho suave do sol e o vento bagunçava seus cabelos soltos, quando Davi chegou, ofegante e emocionado. Pensei que você não viesse, ela disse, brincando. Ele sorriu ofegante, os olhos fixos nela. Aline se aproximou devagar e segurou as mãos dele. Eu tive medo. Medo de te seguir e me perder de mim mesmo. Mas entendi que amar de verdade não é se anular. É somar. E com você, Davi, eu sou mais feliz. Ele a olhou surpreso, com os olhos marejados. Isso quer dizer que... Ela a sentiu emocionada. Sim. Eu vou com você para Dubai. Davi sorriu. O sorriso mais verdadeiro que já havia dado na vida. Envolveu Aline num abraço apertado e ali, no meio do pôr do sol, eles selaram sua nova história com um beijo profundo, carregado de tudo o que viveram, superaram e reconstruíram juntos. 6 meses depois, as dunas de Dubai pareciam infinitas, douradas como sonhos finalmente realizados. Aline, agora radiante e confiante. Maria brincava com outras crianças da escola internacional. E Davi brilhava nos campos como nunca antes, com um novo brilho no olhar, o da plenitude. À noite, reunidos no terraço do novo apartamento, eles ouviam música, um samba de Martinho da Vila. Os dois rindo e sonhando alto. Aline se encostou no ombro de Davi e sussurrou. A vida pode ser surpreendente, né? Ele beijou a testa dela e respondeu. Sim, principalmente ao seu lado. Você, com este sorriso radiante, faz os meus dias ficarem mais iluminados. Obrigada por ficar até aqui. Se gostou desta história de amor, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com uma amiga. Continue nos acompanhando e até o próximo vídeo.